Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de contribuir. Muito obrigado por essa oportunidade, que o Senhor multiplique sobre a nossa casa. Nós declaramos, ó Pai, que o Senhor é aquele que dá pão para comermos e semente para semearmos. E que a cada dia haja voluntariedade, generosidade no nosso coração, para participar e compartilhar daquilo que o Senhor já tem colocado sobre nós. Te louvamos e oramos para que essa igreja, como estrutura, possa crescer, como projetos para o reino possa desenvolver. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor dê capacidade, o Senhor dê estratégia, unção, sabedoria a toda a equipe, Pai. Em nome de Jesus, para podermos, ó Pai, cumprir com a sua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Hoje foi feriado, não foi por isso que vocês estão meio desanimada? Para muita gente não foi feriado, não foi? Principalmente para a mulherada, né? Geralmente feriado vira dia da faxina, né? Aí começa a tirar móvel do lugar com uma guerra. Para mim não foi feriado hoje, não. Já tem uns 4 dias que nós estamos virados aí, né, Gustavo? Paz do Senhor, sejam bem-vindos, viu? Pessoal, eu já vi 2 visitantes aí, mas tem... Quem nos visita hoje pela primeira vez? Aqui 2, mais 3, mais um ali. Ah, os visitantes ali de cima. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. É um prazer enorme recebê-los aqui na nossa casa, recebê-los aqui na nossa igreja. A nossa equipe vai apresentar para vocês algumas direções. Se vocês se sentirem à vontade de preencher, seria um prazer poder depois mandar uma mensagem para vocês. Deus abençoe. Pessoal, nós vamos para o momento da palavra, para a gente poder aproveitar. Eu prometo que eu não vou delongar muito, eu vou ser rápido. A Fernanda e o Nato tomou meu tempo aqui, então eu vou ser rápido. 30 minutos, gente, tá bom? Amém? 30 minutos, gente. Vocês não acreditam em mim, não? Que é isso? Meu testemunho aqui não tá legal. Eclesiastes capítulo 3, por favor, versículo 1. Vocês vão ver, guarda no relógio aí. Guarda no relógio aí, marca aí que vocês vão ver. Eu vou falar de uma coisa hoje, gente. Vocês vão ver aqui agora, olha. É 30 minutos, ó, vai coincidir com a palavra, ó, olha lá. Eclesiastes 3, versículo de número 1 diz: para todas as realizações há um momento certo. Existem sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do... É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, colocamos essa palavra diante do Senhor e te pedimos que o espírito de excelência, de sabedoria, de entendimento, de revelação do Senhor esteja fluindo no nosso meio, nos dando entendimento e clareza da sua palavra, para que sejamos nutridos e edificados por meio dela, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar um pouco sobre essa questão do tempo, porque vocês vão concordar comigo que existem... Braga, tudo bem? A paz. Existe 2 tipos de tempo. Existe o tempo de Deus e o tempo do homem, amém? Deus trabalha numa esfera de tempo e o homem trabalha em outra esfera do tempo. Se nós percebermos aqui em Eclesiastes, Salomão, né, escrevendo, ele está falando sobre o tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Ele está falando de alguns tempos que acontecem na terra. Ele está falando das estações humanas. Ele está falando dos processos que nós passamos na nossa vida. Então, existem todos esses processos. Às vezes você está numa estação onde tudo está indo bem para você. Às vezes você está numa estação que você está sorrindo, que você está colhendo. Mas existem estações que nós vamos chorar. Isso faz parte da vida. Existem estações que nós vamos ter que plantar. Então existem todos os tempos de estações. E nós precisamos estar conscientes disso. Só que o que nós precisamos ter no nosso coração é que o choro, ele pode durar uma noite. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: o choro até pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Não tem prazo para a alegria terminar, mas para o sofrimento ele pode durar uma noite.
Só que, pastor, parece que o meu sofrimento já tem algumas noites, né, Clodovil, que estão durando. E nós precisamos entender que nesse quesito, noite, ele pode durar uma estação, um tempo, uma realidade. Mas a realidade do sofrimento sempre vai ser menor do que a realidade da bênção, da vitória que Deus tem para nós. Nós vemos isso nas histórias bíblicas. José, 13 anos de processo. Depois, quantos anos? De bênção, de provisões, de desfrute. Então nós precisamos compreender que os processos, eles nos preparam para tudo que nós estamos para acessar. Então existe o tempo de Deus e existe o tempo do homem. O tempo de Deus, ele é chamado de tempo Kairos. É um tempo indeterminado. Mas o tempo do homem, ele é chamado de tempo Cronos, que vem da palavra cronologia, cronológico. O homem, ele tem o primeiro dia, o segundo, ele tem uma semana, 7 dias, ele tem a quinzena, ele tem um mês, 30, 28, 31 dias. Ele tem toda essa realidade cronológica de horário, de minuto. Então ele trabalha nessa perspectiva. Se nós marcarmos alguma coisa, nós vamos falar no dia tal, na hora tal, e está tudo certo, faz parte. Nós estamos na realidade do tempo cronos, cronológico. Mas Deus, ele trabalha num tempo Kairos, num tempo indeterminado. É por isso que às vezes a gente fica ansioso, porque existem realidades que podem vir de você, do seu planejamento, da sua maneira estratégica de agir, mas existem realidades que só vão se manifestar no tempo de Deus. Não importa se o que façamos seja correto ou não, porque existem coisas que só são acometidas ou liberadas no tempo de Deus. Então nós precisamos compreender essas realidades. Por exemplo, existem 3 estações, Natão, no tempo de Deus. E a primeira estação que existe no tempo de Deus é a estação da partida. É a estação do início, é a estação do começo. Porque no tempo, e quando eu estou falando aqui, tanto no tempo de Deus quanto no tempo nosso, cronológico, sempre vai existir a estação da linha de partida. Eu me lembro quando eu iniciei na fé. Eu me lembro quando eu iniciei projetos. E vamos falar de coisas naturais. Por exemplo, comprar um carro. Eu me lembro que quando eu desejei comprar um carro, eu fiz um planejamento. A gente começa a desenhar. Eu vou falar, vou gastar 12 meses. Geralmente, eu não gosto de comprar carro financiado. O que eu faço, pastor? O que você faz, pastor? Eu guardo antes e compro à vista. Porque quem tem dinheiro na mão tem o poder de... E a gente sabe que a gente ganha na compra, não é na venda. Amém? Então, geralmente alguém vai me dizer assim, mas pastor, eu não consigo. Então a gente tem que tratar do quesito emocional, amém, irmão? Ah, não, eu preciso fazer a prestação para eu conseguir. Não, a gente precisa de equilíbrio para saber, ter sabedoria para usar o nosso dinheiro. Então, geralmente eu faço isso, porque senão eu vou dar para o banco, às vezes quase o valor do carro de novo, né? Então, é a maneira que eu faço. E eu faço um planejamento no início, um processo para chegar no final. Então tem o processo inicial de todas as coisas, tem o ponto de partida de todas as coisas, e o ponto de partida é o ponto da decisão, da vontade, é quando eu decido fazer alguma coisa. Amém? É como se você decidisse começar um projeto com uma empresa e você iniciasse o projeto da construção dessa empresa. Mas imagine só que Deus tenha te chamado para fazer alguma coisa, para cooperar em alguma coisa no reino, e você decide aceitar. Porque eu me lembro que eu recebi um chamado há anos atrás, e eu nem estava dentro da igreja, era meu pai e minha mãe. E o chamado foi a Fernanda que entregou essa revelação, e eu nem a conhecia na época. Minha mãe frequentava a igreja, para alguns que não sabem, a outros já sabem. A minha mãe frequentava uma igreja, e a Fernanda tinha um culto nessa igreja onde ela ministrava, e ela entregou para minha mãe, minha fisionomia, falou, ó, vejo um jovem do cabelo assim, da aparência assim, e eu vejo uma placa no fundo da igreja escrito Pastor Fabrício. Imagine minha mãe chegando em casa, né, gente, daquele jeito. Você é pastor, e é isso, e aquilo, e eu tava no funk, eu tava na loucura. Falei, tá viajada. Tá, deu a louca na dona Júnia. Então era uma coisa que realmente eu não cogitava no meu coração, não tinha vontade no meu coração. Por quê? Na minha cabeça eu não roubo, eu trabalho, eu faço tudo certo, Jesus me ama, tá tudo certo. Mas só que existia um
propósito de Deus, existia algo que Deus estava me chamando para fazer. E eu me lembro que pela primeira vez que eu fui, né, ao culto, e realmente ardeu no meu coração, porque tudo que vem de Deus, preste atenção nisso, tudo que vem de Deus começa de dentro. Eu vou dizer de novo, tudo que vem de Deus começa de dentro. Tudo que começa de fora é da alma. Mas tudo que começa de Deus é do interior. A semente vem até de fora, mas ela cresce de dentro. É de dentro da terra que as sementes germinam e florescem. Então nós precisamos entender, algo queimou dentro de mim. Quando eu olhei para a realidade do pastor que estava ministrando, eu falei, eu quero. E eu perguntei, o que eu tenho que fazer, Fernanda? E eu comecei a fazer, foi o meu início. E eu me lembro que no meu início eu olhava para muitas coisas, para muitas pessoas que estavam no meio ou no fim da sua carreira. E eu dizia, como que elas pregam assim? Como que elas pensam assim? Como que elas chegaram nisso? E às vezes eu me comparava e me achava muito pequeno com relação a isso. Às vezes eu me menosprezava. Às vezes eu não sabia lidar com isso. Por quê? Porque todo início, depois de startar, nós vamos passar pela segunda fase, que é a fase do meio. E geralmente, muitos de nós que entramos aqui hoje, nós estamos no meio de muitas coisas. Nós estamos no meio de muitos processos. E no meio é onde Deus vai te preparar. No meio é onde Deus vai gerar caráter, maturidade, entendimento, revelação. Porque no meio Deus vai começar a te fazer crescer. Às vezes você está no meio de um processo conjugal e Deus está te querendo amadurecer como mulher, como homem, como pai, como marido, como esposa. Às vezes você está num processo familiar e Deus está querendo te amadurecer em algum quesito. Ou você está numa estação financeira ruim e Deus está querendo te dar uma estratégia nova, uma habilidade nova. Mas nós precisamos entender que os processos precisam ser abraçados. O problema é que a gente abraçou uma teologia que foi construída por muitas igrejas, aonde nós íamos às igrejas para deixar de sofrer. Pare de sofrer com 7 elos. Pare de sofrer com a chave que abre portas. A gente levava a chavinha para casa, carregava ela para onde? Se a gente esquecesse, a gente dava paranoia. Que mentira é essa que a gente construiu? Amuletos espirituais. Aí Deus começa a aplicar processos, porque são os processos que nos amadurecem. São os processos que acrescentam na nossa vida. Nós não crescemos num hotel 5 estrelas não, meus irmãos. Quando você vai descansar, você não quer saber de nada, você quer aproveitar, você quer desfrutar. Mas é na luta que você está sempre buscando uma saída. É na dificuldade que você está tentando achar uma estratégia nova de você progredir, de você sair daquela situação. Então por isso é necessário as adversidades. Quanto mais adversidades, mais progressão, mais crescimento. Eu sei que as dificuldades podem nos adoecer se a gente olhar para elas do modo errado. É por isso que nós não podemos olhar para a dificuldade como um inimigo. Nós temos que olhar para as dificuldades como uma oportunidade. Porque deixa eu te dizer uma coisa, quem foge de problema sempre estará subjugado a eles. Mas quem olha para os problemas como uma oportunidade vai ser levantado como governador. José olha para o problema do Egito, Deus dá a José a revelação do sonho. Mas a capacidade de gerir a revelação que Deus dá a José, gastou 13 anos para desenvolver. É por isso que nós precisamos entender que existem os sonhos de Deus, existem os planos de Deus, mas existem os processos que vão nos preparar para estar e executar e desfrutar dos planos que Deus tem para nós. Deus não é irresponsável de colocar um avião na sua mão para pilotar sem estrutura, irmão, você vai morrer. É por isso que as estações são necessárias, a estação do início, do meio, para a gente chegar no final. Sabe o que a gente está querendo? A gente está querendo vinho novo, a gente está querendo a porta aberta, a gente está querendo desfrutar, a gente está querendo celebrar, a gente está querendo comemorar. Mas deixa eu te dizer, ei, celebra o processo, celebra o caminho. O melhor momento da nossa vida não é quando a gente chegar lá. O melhor momento da nossa vida, Ricardo, é agora, é porque nós estamos aprendendo. É no processo que Deus provê, é no processo que Deus cura, é no processo que Deus surpreende, é no processo que muitas coisas acontecem, é nesse caminho, irmão. É interessante que Jesus disse, ele não disse eu sou a chegada, ele disse eu sou o caminho.
Eu não sou a chegada, porque a gente pensa que a gente vai ser feliz ou realizado quando a gente chegar lá, não. A gente vai ser feliz quando a gente entender que é o caminho, é o processo que está preparando a gente a cada dia para ser melhor. Então é nesse processo, não chegou ainda o que você queria, mas saiba de uma coisa, hoje você está melhor do que ontem. Amanhã você vai estar melhor do que hoje. Porque quem abraça os processos desfruta do propósito. Entenda uma coisa, numa mensagem que eu vi, aquilo que você vê como processo, Deus vê como propósito. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: aquilo que você vê como processo, Deus vê como propósito. O terceiro tempo que nós falamos é o tempo da chegada. Esse tempo vai chegar. Amém? Você pode celebrar, esse tempo vai chegar. O tempo que você está esperando vai chegar. Mas não burle os processos. Não passe por atalhos. Na fé, a gente que é da fé, a gente não cria atalhos. Porque quem não fundamenta bem a sua estrutura, quem não se prepara, vai parar. Eu ouvi uma frase do Marcos ou Márcio Strider, que disse: quem não se prepara, para. Quem não se prepara, para. Sabe por quê? Porque chega num determinado momento, se eu não tenho estrutura ou fundação para continuar construindo o que Deus tem para mim, não tem estrutura mais para suportar a construção. Mas quanto mais tempo eu invisto, Ricardo, fundamentando, estruturando em Deus aquilo que Deus tem para mim, maior será a estrutura daquilo que eu irei construir. Amém, gente? Como eu disse, essas 3 estações de início, meio e fim, partida, desenvolvimento, chegada. Existe uma regra que eu coloquei aqui, a regra 70-20-10. Quem conhece essa regra? A regra do tempo, 70-20-10. Alguém já ouviu falar? Gustavo está ali, já ouviu falar. Como que funciona essa regra 70-20-10? A regra 70-20-10 é 70 no presente. Vamos lá. 70 no presente, porque nós estamos falando de tempo, Brunão. O tempo do início, do meio e do fim. Então 70% do nosso tempo, Fernanda, nós temos que estar concentrados no presente, é agora. É agora que tudo acontece. É agora que tudo pode mudar. É agora que nós podemos ver um insight. É agora que nós podemos fechar um contrato. É agora que nós podemos ter uma revelação de Deus. É agora que Deus pode nos curar. É agora que Deus pode nos ligar a uma pessoa que nós precisamos. É agora. Nós estamos vivendo agora. Então 70% do nosso tempo nós temos que ficar prestando atenção no agora. Porque quem não presta atenção no agora perde as oportunidades que Deus tem. Você já ouviu o ditado que tem oportunidade que só passa uma vez? E quem não está atento 70% do seu tempo ligado ao agora, ele vai perder essa oportunidade. É por isso que a gente tem que parar de devaneio quando a gente chega na igreja. Parar de viajar no tempo. Se você está aqui, esteja aqui. Porque agora pode ser o tempo que Deus vai te dar uma palavra para te dar um destino novo. E às vezes a gente está ligado no passado ou no futuro. Então preste atenção. A gente precisa estar ligado no ambiente que nós estamos. Porque 70% do nosso tempo precisa estar no agora, no que está acontecendo diante dos nossos olhos. Porque é agora. O hoje pertence a... Olhe para alguém do seu lado e diga: o amanhã é de Deus. Mas o hoje ele já te deu. O que você está fazendo com ele? O que você está fazendo com o seu hoje? Ah, pastor, estou lamentando o que aconteceu no passado. Ah, pastor, eu estou focado demais no futuro. Ei, foca no agora. Tem muita gente procrastinador, sabe por quê? Porque está sempre falando assim: amanhã eu faço, depois eu mudo, depois eu ligo, depois eu perdoo, depois eu faço isso. Aí nada muda na vida dessa pessoa, porque o amanhã nunca chega. O amanhã nunca vai ser nosso. O hoje é o nosso. O que nós podemos fazer hoje, Bruno? O que nós podemos fazer agora? É isso que vai mudar a nossa vida. Porque o que nós estamos plantando hoje, agora, é o que nós iremos colher amanhã. A Fernanda falou de algo aqui interessante. Porque nós precisamos entender que Deus é gracioso e apresenta a sua graça na pessoa de Jesus. Mas os princípios são imutáveis. Deus constrói todas as coisas por intermédio de princípios. Existem bênçãos que são parte do favor que nós não merecemos. Mas existem bênçãos que estão atreladas a princípio. Por exemplo, se você não ir trabalhar todos os dias desse mês, você vai ter salário? Por quê? Princípio do trabalho, ué. Não trabalhou, não ganha. Tem como você mudar essa ordem das coisas?
O governo está tentando, né? Mas não tem como não. É assim que funciona. Então existem princípios que são estabelecidos e que se a gente não cumprir, vai dar problema. Aí a gente não adianta, porque imagine só, a gente descumprindo o princípio, chegando diante do gracioso, diante de Jesus, falando assim: Jesus, eu preciso. Ele falou: mas cadê o princípio? Não tem como não, hein? Deus, há uma única coisa que Deus é refém: das suas palavras. Se ele estabeleceu uma regra, ele é refém dela. Deus faz todas as coisas por meio de princípios. Então a gente precisa entender que ele está nos lapidando para sermos instrumentos de cumprimento de princípios. Então, como nós estamos falando, regra 70, 20, 10. 70% do seu tempo no agora. 20% aonde, pastor? No futuro. 20% do tempo no futuro. A Bíblia diz que quando você for parar, for desejar, na verdade, construir uma torre, o que você precisa fazer? Eu preciso me assentar. Para quê? Planejar futuro. Se eu vou tomar uma decisão no meu presente, eu preciso planejar. Porque não é assim: deu vontade, deu desejo, tá? Mas até que ponto que você está preparado para tomar essa decisão? E como que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar e calcular. Por quê? Porque o texto está revelando que se você não construir, tem gente esperando dar errado. E tem gente que quando se der errado vai zombar. Vai dizer assim: eu sabia que não ia dar certo. Sabia que era fogo de palha. Então nós precisamos entender que nós temos que se planejar. Temos que sentar e falar assim: poxa, o que Deus tem para o meu futuro? Eu me lembro exatamente quando eu comecei e eu sabia do meu chamado. Eu comecei despreparado, cuidando de igreja, pregando só heresia, irmão. Muitas das vezes, muita heresia. Mas eu sabia de uma coisa, que eu não sabia. Então eu tentava pregar o que eu achava que sabia, né? Mas eu sabia de uma coisa: eu tinha que estudar. E eu falei assim: Deus falou que eu vou ser isso, então eu vou me preparar. E eu fui me preparar. Eu fui me preparar, me treinar. Então nós precisamos entender que o planejamento faz parte para o seu futuro. Você planeja hoje para o seu futuro, 20% do seu futuro. Porque não adianta também, tem muita gente planejando demais. Eu conheço uma série de gente, até dentro da minha família, que planeja e não faz nada, irmão. Tem um plano pronto. Sabe qual que é o lugar mais milionário do mundo? Alguém falou: cemitério, né? Porque tem tanta gente lá com tanto sonho, projeto, coisa que daria milhão, mas não colocou em prática, então não adianta nada. Então a gente precisa entender que se ficar só no papel, nada vai mudar na nossa vida. A gente tem que colocar um negócio para acontecer. É sempre: eu não tenho isso, falta aquilo, mas eu tenho aquilo. Sabe, é sempre colocando um impedimento para não fazer a coisa acontecer. Começa com o que tem, faz com o que tem, planeja com o que tem. Pastor, mas tem gente melhor que eu. Não importa, irmão. Deus te escolheu para um propósito maior. Deus te escolheu para algo específico. E se Deus te escolheu, vai dar certo naquilo que Ele te escolheu. Então você precisa entender isso. Planeja e vai. Planeja e faz. É 20% planejando e 70% agindo. O que adianta? Ler 70% do tempo, estudar 70% do tempo, se preparar 70% do tempo e não agir nem 20%. Vai ser um HD ambulante, um obeso intelectual, que dá show de estudo para todo mundo, mas quando fala de resultado, cadê? Nada. Por quê? Tem medo de agir. Está apegado ao futuro. Sempre, vou fazer. E o futuro nunca chega. Então eu quero te despertar. Eu quero te despertar hoje, você sair daqui dizendo: eu preciso agir. Eu preciso colocar em prática o que já está no meu coração. Estou meio gripado, gente. Desculpa. Então você precisa colocar isso no seu coração. Você precisa agir. 70, 20, 10. 10% você fica onde? Olhe para alguém do seu lado e diga: no passado. Porque quando você desequilibra essas coisas, o que acontece? Ou você entra em depressão se você está ligado ao seu passado. E dependendo da depressão, você pode entrar numa depressão profunda de assuntos mal resolvidos. E isso gerar um transtorno psicossomático, uma doença psicossomática. E aí gerar vários fatores de reações no seu corpo. Tá certo?
Ou você pode gerar uma crise, às vezes quando você está muito preocupado com o futuro, de ansiedade. Tá certo? Então nós precisamos equilibrar 10% no nosso passado. Olha que interessante. Deus, ele sempre vai propor futuro. Presente, planejamento, amém? Envolvimento, mas ele sempre vai nos dar destino de futuro. Quando ele vai tirar Ló de dentro da cidade de Gomorra ali, né? Ele vai falar assim com a família de Ló: aqui, vocês vão para aquele lugar específico. Mas quando vocês estiverem indo, faça uma coisa: não olhe para trás. Porque se olhar para trás, o que vai acontecer? Vai virar a estátua de... E é exatamente isso que acontece. Nós precisamos entender que todas as vezes que nós escolhemos desobedecer e se apegar ao passado, Bruno, a nossa vida para de andar. Porque você já viu um motorista andando, olhando para trás, gente? Você já viu um motorista olhando para trás? Só de vez em quando ele dá uma consultada no retrovisor. Lá. Para quê? Para ter ideia do que é que está vindo atrás. Do que é que tem atrás. Então o passado, ele trata sobre a experiência que você constrói. Você consulta a experiência para acessar o futuro. No presente você é o administrador. No presente você administra o passado e o futuro. 20% do tempo futuro, 70% do controle e 10% consultando a experiência. A Bíblia diz que tem dois tipos de pessoas: o inteligente e o sábio. O inteligente, ele aprende com o próprio erro, e o sábio aprende com o erro do outro. Então as experiências, elas podem ser geradas por dois fatores: por aquilo que você passou e aprendeu, ou por aquilo que você viu alguém passar e aprendeu. Mas tem a terceira pessoa. E olhe para alguém do seu lado e diga: a terceira pessoa é o burro, que não aprende de jeito nenhum. Não é a lógica? O inteligente e o sábio. Faltou o burro. O burro não aprende de jeito nenhum. Ele quebra a cara e faz de novo. É burro. Não tem outra explicação. Que a gente não seja um burro, irmão, para cometer de novo uma coisa que a gente deveria ter gerado experiência. Se eu passei, eu vi que não deu bom. Se eu vi alguém passando que não deu legal, eu vou correr o risco. Eu vou fazer. Espera aí, colega. Ah, mas meu coração está com vontade de fazer. Fala para o seu coração ficar no lugar dele. Fala para os seus pensamentos ficar no lugar dele. Fala igual o salmista: aquieta-te, ó minha alma. Não te perturbes dentro de mim. Confia em Deus, espera em Deus, pois ainda alegrarei. A gente tem que dar comando, irmão. A gente tem que dar direção, porque senão vai dar problema. Então 10% no passado, porque se eu parar para me apegar ao passado, eu vou ficar preso lá. Então presente, ação. Desculpa. Isso mesmo, presente e ação. Futuro, planejamento. E passado, maturidade. Para acessarmos a linha do tempo, nós precisaremos de equilíbrio. Como por exemplo, a linha do tempo, nós estamos percorrendo dois tempos. Nós estamos percorrendo o tempo cronológico, Cronos, e nós estamos percorrendo o tempo Kairos, o tempo de Deus. Um tempo indeterminado e um tempo determinado. Deus age nessas duas esferas. Às vezes Deus entra na esfera cronológica e dá data. Mas na maioria das vezes Deus não faz isso. Deus fala: vai acontecer. Qual é a experiência? Lucas 24, vamos ler comigo? Lucas 24, 49. Miranda, por favor. 24, versículo 49. Evangelho segundo escreveu Lucas. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo permanecei na cidade que é de Jerusalém, até que sejais revestidos de... Então preste atenção, olha uma promessa que Jesus está fazendo aos discípulos. Ei, eu estou subindo, chegou o meu momento, mas eu dou um comando para vocês: vocês precisam ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus falou dia, Jesus falou hora, mas Jesus falou que a promessa estava de pé, amém? Então preste atenção, nós estamos aqui debaixo de muitas promessas.
Nós estamos aqui debaixo de um tempo de bênção, de realização, de cumprimento de coisas que vão acontecer sobre nós. Mas existem coisas que nós não sabemos quando vai acontecer. E o problema é que a gente está na era da informação e a gente quer saber de tudo na hora incerta. A gente quer dar um Google e quer todas as informações, quando na verdade isso não pode acontecer em relação a Deus, porque o tempo é necessário para formatar, para gerar, para processar muitas coisas na nossa vida. Então, Jesus aqui vai falar para os discípulos, vocês vão ter que Eu acho que algo que mais dói na nossa vida, Jéssica, é realmente esperar uma direção de Deus. A gente já sabe o que Deus tem. A gente já sabe o que Deus vai fazer. Mas a gente não sabe quando vai fazer. E, preste atenção numa coisa. E toda vez que Deus libera uma promessa e a gente não tem consciência do tempo, parece que a gente entra debaixo de pressão. Se a gente olhar a realidade desses discípulos, eles acabaram, há pouco tempo, né, cerca de 40 dias, 40 e poucos dias, eles mataram Jesus. A igreja está sendo meio que perseguida, eles estão com medo. Então eles estão sendo encurralados, eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo ameaçados, eles estão debaixo de pressão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a pressão sempre vai gerar poder. Olhe para alguém do seu lado e diga, a pressão gera poder. O que é poder, pastor? Poder é capacidade. As pressões sempre vão nos dar capacidade. Porque se você é pressionado daqui, você vem para cá. Se é pressionado daqui, você vem para cá. Se é pressionado daqui, você vem para cá. E aqui, isso tudo está te preparando para se tornar mobilizado, para você ser capacitado, na verdade, estratégico, habilidoso, inteligente, sábio. Tudo isso está te preparando. A igreja está sendo perseguida porque Jesus tem um propósito de manifestar poder sobre ela. Ela vai receber o poder, ela vai cumprir a promessa, ela vai desfrutar da promessa, vai acontecer tudo isso, mas antes ela precisa atravessar uma estação chamada tempo de Deus. Olhe para alguém do seu lado, me ajude a pregar. Fala assim, o tempo de Deus trabalha no campo indeterminado. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas pode ser daqui uma estação. É por isso que a nossa expectativa, Alexandro, tem que estar sempre em pé, de cima. Porque pode ser hoje. A questão é, e se for hoje? E se for agora? Porque no tempo de Deus, o telefone pode tocar agora. No tempo de Deus, a cura pode chegar agora. No tempo de Deus, os olhos podem se abrir agora. A revelação pode vir agora. Então a questão é quando a gente perde a fé. Eu sei que tem muito cristão que perdeu a fé. E no lugar da fé, ele coloca uma falsa esperança. Porque preste atenção, a gente acha que duas coisas parece que é a mesma coisa, mas não é. Fé, esperança é esperança. A fé, ela traz do futuro para o presente. A esperança aguarda no presente para o futuro. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus não trabalha com manifestação na esperança. Porque na esperança a gente está sempre esperando do futuro. Mas a fé, ela traz do futuro para o presente. A fé, ela diz assim, eu sei que Deus tem uma promessa, eu não sei quando, mas eu vou trazer pela fé para agora. É por isso que pela fé, se nós crermos, nós podemos mudar realidades. A Bíblia diz, se você crê e sua fé for como um grão de mostarda, ou seja, quando ela estiver em movimento crescente, quando ela estiver em desenvolvimento, você vai declarar as montanhas, você vai declarar as realidades que não podem mudar, e elas vão mudar. Sabe aquelas realidades que você fala assim, Deus não faz, Deus não pode. A gente tem uma mania de dizer uma frase, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Mentira, Jesus é aquele que resolve também a morte. Tem jeito para tudo, Jesus pode tudo, Jesus pode curar cego, Ele pode ressuscitar morto, Ele pode fazer qualquer coisa. Não tenta colocar Deus dentro da sua caixinha de limitação. Deus é sobrenatural. Você não pode entender Deus, a sua mente, a minha mente não pode compreender os planos de Deus. Os planos dele são maiores, os caminhos dele são melhores. Tudo o que você imaginou para você é muito pequeno diante do que Deus tem para a sua história. Você só precisa confiar. Confiar. Porque as pressões vão tentar fazer a gente não confiar. Mas Jesus mandou ficar em Jerusalém, Natão. Mas já tem 9 dias, já tem 8 dias, já tem 7 dias, já tem 1 ano, já tem 10 anos. E a coisa não acontece. Mas a promessa ainda está de pé.
Com Abraão foi 25 anos, com José, 13. Eu não sei quanto tempo vai durar a sua, mas deixa eu te dizer uma coisa, a promessa, ela está de pé, porque Deus não é mentiroso. Deus não volta atrás, irmão. O que Deus promete para nós, Ele faz acontecer. Mas nós precisamos nos apegar à fé, porque a fé é o combustível para continuar. A fé é o combustível para acessar o sobrenatural. É a fé que manifesta o tempo Kairos do tempo Cronos. Porque o tempo Kairos, ele não trabalha no tempo Cronos, mas o tempo Cronos afeta. É afetado pelo tempo Kairos. Como assim, pastor? Deus pode, do tempo Kairos, do tempo de Deus, afetar o tempo Cronos. Ele pode entrar no tempo Cronos e determinar uma realidade hoje. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você pode até estar esperando, mas você precisa estar esperando em estado de fé. Tem um texto bíblico que fala que Abraão lutou contra a esperança. Depois pesquisa. Eu nunca entendi esse texto. Eu falava assim, lutou contra a esperança. Que negócio louco é esse? Como que alguém luta contra a esperança? Lutou contra a esperança. Sabe como que você luta contra a esperança? É porque você não quer esperar mais. Você fala, eu estou pronto, Jesus. Eu vou manifestar isso agora. Eu vou para cima. A Bíblia diz que os que provocam a Deus estão seguros em suas mãos. Ei, a gente não pode ser passivo, irmão. A gente tem que ser ativo. A gente tem que ir para cima. A gente é do campo do ataque. A gente vai para cima, porque tudo que Jesus tinha para fazer já está liberado. É a gente que muitas das vezes não está pronto. Então a gente tem que se prontificar. A gente tem que ir para cima, arregaçar as mangas, ir para cima, parar de temer. Parar de dar desculpa, eu tenho medo, eu não consigo, aí eu não posso, aí eu não tenho qualidade, aí eu não estou preparado. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa, quando você vai estar? Quando você vai ser bom o suficiente? Quando você vai ter preparado o suficiente? Quanto você acha que é a oportunidade? A oportunidade é agora. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sei. Eu foco a minha vida em realidades espirituais, eu foco. Eu quero acessar cada dia mais o espiritual, eu quero. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existem coisas naturais que são para nós. Vou dizer de novo, existem coisas naturais que são para nós. Você acha que carro a gente vai levar para o céu? Casa a gente vai levar para o céu? Viagem a gente vai levar para o céu? Dinheiro a gente vai levar para o céu? Não, é daqui, Ricardo. E eu nunca vi nenhum pai desejar o pior para o seu filho. Eu nunca vi Deus desejar o pior para o seu filho, nunca. Mas o problema é que tem filho que, sabe, retarda. O pai está dizendo, tem coisas grandes, vai que eu vou. Sabe, o filho, não. O pai está dizendo, vai, coisa. Às vezes Deus está tentando te empurrar, está falando assim, ei, age, sai dessa realidade. Sabe, aí ele começa a construir realidade, por quê? Preste atenção. A igreja primitiva, quando ela foi inaugurada, qual que era a proposta de Deus? Jerusalém, Samaria, confins da terra. Sabe onde que ela ficou? Jerusalém e uma beirada. Foi para Samaria. Mas era até os confins da. Aí sabe o que acontece? Perseguir. Aí a Bíblia diz que quando a perseguição chega, sabe o que acontece? Confins da terra. Deixa eu te dizer uma coisa, tem processo que chega na nossa vida para expandir o plano de Deus. É por isso que eu quero te dizer uma coisa, para de reclamar dos processos. Para de reclamar do tempo de dor. Para de reclamar da luta que chega na tua porta. Às vezes fechou uma porta porque tem outra porta maior, e essa porta que está aberta te atrapalhando a acessar a porta que Deus tem maior para a sua vida. Então a porta menor tem que fechar. É doloroso, é desesperador, é preocupante, mas o que Deus tem para você é muito maior, porque a sua vida não está no controle da sua matemática, a sua vida não está no controle do homem, a sua vida está debaixo do plano de Deus, debaixo da autoridade de Deus, e você precisa confiar nele. É isso. E eu encerro minha participação porque já está na hora. Eu olhei ali, o Tiago olhou para mim, eu falei, peguei. Só o último texto, eu acabei. 2 Pedro capítulo 3, verso 9, gente. Então, Fernando, não deixa eu pregar mais não. 2 Pedro 3, versículo 9, diz assim. Peraí, fecha aí. Vocês não leram não, lembra? Ó, gente. Glória a Deus. Quem já ouviu aquele ditado assim? Deus tarda, mas Deus não falha.
Tem gente que fala assim, está na Bíblia. Está na Bíblia, irmão, consulta aí. Deus tarda, mas não falha. É uma loucura, né? Deus tarda, mas não falha. Aí eu te pergunto uma coisa, seja sincero. Você já sentiu a sensação que Deus chegou atrasado? Chegou depois? Mas que demorou muito para chegar? Seja sincero, gente. Não é pecado revelar, é pecado esconder a verdade. Deixa eu te conhecer. Aqui, glória a Deus. Levanta mais alto para encorajar. Alguém, glória a Deus, glória a Deus. Olha lá, ó. Os irmãos lá já estão assim, ó. Tá vendo? Sinceridade é tudo, né? Às vezes a gente fala assim, parece que dá uma sensação, às vezes, que parece que Deus chegou depois. Você fala assim, mas tinha que chegar antes. Jesus chegou depois, não chegou 4 dias depois lá em Atos. Mas Jesus, se o Senhor tivesse aqui há 4 dias, aí dava para acontecer. A gente tem essa sensação, é lado humano, gente. Eu sei que tem gente aqui em outro nível, né? Eu não estou nesse nível ainda, não. Eu tô aquele nível que às vezes eu falo assim, Deus, tem alguma coisa acontecendo, não tem lógica, não. O que está errado aqui na rota? Que vão recalcular a rota, vão acertar, porque tá maluco. Então a gente tem a sensação que ele chegou depois do 4º dia, no 4º dia. Chegou atrasado. Mas põe o texto para mim agora vai ficar mais legal. Qual o texto? 2 Pedro 3,9. Olha lá, ó. O Senhor não em cumprir a sua, como julgam, pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao Olhe para alguém do seu lado e diga assim, pode até parecer que ele está demorando, mas tenha certeza de uma coisa, ele vai chegar na hora certa. Ele vai chegar na hora certa. Se coloca sobre seus pés. Ele vai chegar na hora certa. 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 Pode até parecer que não, mas ele vai chegar na hora certa. Ele tem o tempo certo. Ele tem o momento certo para chegar na sua vida. Eu quero que você feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar com você. E nós vamos adorar a Deus, nós vamos cantar, nós vamos celebrar Jesus, porque nós estamos debaixo de uma direção, nós estamos debaixo do tempo cronológico, sim, mas nós estamos numa atmosfera onde nós também estamos debaixo do tempo kairós de Deus. Deus pode mudar a nossa vida hoje, Deus pode trazer realidades espirituais hoje, Deus pode materializar realidades físicas hoje, e nós precisamos trazer do futuro para o presente, através do mecanismo da fé. Então, em nome de Jesus, gere expectativa no seu coração, centralize a sua fé em Cristo, porque Ele é o autor da fé, Ele é aquele que despertou um dia a fé no seu coração, mas Ele também é o consumador, Ele é aquele que faz a sua fé crescer, desenvolver. Então, em nome de Jesus Cristo, ativa a sua fé, começa a falar com Ele, fala com Ele sobre as suas realidades, fala com Ele sobre os seus desejos, fala com Ele sobre as suas vontades, fala, o tempo de Deus vai se manifestar, a hora de Deus vai se manifestar, porque o Senhor tem a hora certa para chegar. Abra os meus olhos para perceber, Deus, abra os meus ouvidos para entender, abra o meu coração para perceber o seu tempo, as suas estações, porque o ímpio não discerne o tempo e as estações, mas o nascido de Deus discerne todas as coisas. Então, em nome de Jesus, que você esteja andando em novidade de vida, que você esteja andando em discernimento espiritual, para perceber que o tempo de Deus é perfeito, que a hora de Deus é perfeito, que Deus não tem se atrasado, que Deus nunca se atrasou, que Deus não se atrasa, Ele chega na hora certa, Ele chega no tempo certo, e enquanto esse tempo não chega, nós estamos sendo preparados, forjados, equipados, treinados, nós estamos sendo habilitados, glória, Deus está aplicando processos, sim, a luta tem vindo, sim, as dificuldades vêm, sim, os problemas, confusões, vem sim, mas tudo isso coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas
todas as coisas, o prejuízo vai cooperar para o bem, a luta vai cooperar para o bem, a porta fechada vai cooperar para o bem, as línguas fraudulentas vão cooperar para o bem, as perseguições vão cooperar para o bem, a falta de fé em você que as pessoas aplicam vão cooperar para o bem. Tudo que acontece de ruim, deixa eu te dizer uma coisa, é combustível para nos fazer avançar para o propósito de Jesus. Então, em nome de Jesus, nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de um tempo, nós estamos debaixo de uma atmosfera, e Deus manifestará realidades novas sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que se chama pelo nosso nome, em nome de Jesus. Vamos celebrar Jesus.